Esse painel de hoje, o painel, né, de número 3, está intitulado como o Direito como Incentivador e Limitador da Inovação. É um tema bastante tenso e realmente desafiador. Tá? E para isso nós vamos contar com a presença de dois dos nossos queridos e competentíssimos professores, e eu vou convidar a essa nossa conversa de hoje o professor Pedro Adub. O professor Pedro é professor nosso aqui da Escola de Direito da PUC, é vice-presidente do Instituto de Estudos Tributários do IET, é doutorando em Direito da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, advogado e consultor. Mas eu acho, né, Pedro, que teu principal título não está no teu super resumido currículo, bem resumido, né, fiz o resumo, mas o principal do Pedro, a formação do Pedro é ter sido meu aluno, né? Então eu acho que assim, o Pedro só é todo esse máximo que vocês vão ver hoje por causa disso, né? Filho aqui da nossa casa. Muito obrigado, Pedro. Pedro vai conversar um pouquinho com a gente com uma palestra intitulada As Amarras Jurídicas à Inovação, né? E eu acho que esse talvez seja o olhar, né, Pedro? Essa é a nossa coisa de enxergar o direito nos acostumando a olhar para trás, quando a gente, na verdade, tem que olhar para frente, né? Então, vamos te ouvir um pouquinho sobre isso. Muito obrigada. Estás com a palavra. Obrigado, professora Fernanda, que de fato eu coloquei no meu currículo, Fernanda, isso e o pessoal da organização que tirou, tá? Então, eu sempre coloco duas coisas, né? Os meus professores, que eu tenho muito orgulho, e também que eu sou de Passo Fundo, mas por algum motivo isso sempre é retirado, né? Do meu mini currículo ali, da minha apresentação. Então, as amarras jurídicas para a inovação é algo que parece contraintuitivo quando a gente fala né, de direito e inovação, porque a gente sempre pensa no direito, de alguma maneira, como aquele que dá espaço para a inovação, né? E eu queria que a gente pensasse um pouco aqui exatamente no, enfim, como o direito pode ser também uma limitação à inovação. E por isso eu dividi a minha fala, que vai ser muito breve, tá, Fernanda, em quatro, enfim, aspectos, quatro coisas que eu gostaria de pensar em conjunto com todos nós, tá, e o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo. Primeiro é pensar sobre as fronteiras do direito, né? Então, já fica aqui o meu elogio à Escola de Direito, professor Fabrício, professor Ricardo Lupion, né, em colocar a Escola de Direito nas fronteiras, efetivamente, do que o direito faz, né, onde o direito pode chegar e onde o direito deve estar, que é lá na frente, junto com os inovadores da sociedade. Tá? O segundo ponto que eu gostaria de pensar é pensar nos limites do direito. Então, até que ponto o direito tem limitações intrínsecas, né, a sua própria essência, que podem ferir ou, de alguma maneira, prejudicar a inovação. Tá? A terceira coisa que eu gostaria de pensar é nas funções que o direito pode exercer como instrumento de inovação, ou, se não ele próprio um instrumento de inovação, pelo menos facilitador para que os verdadeiros inovadores consigam, né, de alguma maneira, inovar, seja a sociedade, seja, enfim, o pensamento, seja a própria tecnologia. Okay? E o quarto e aqui vem talvez o ponto mais importante, pensar as pessoas do direito e como elas podem atuar para que gerem, então, né, a inovação, ou também que sejam elas próprias instrumentos, né, de inovação. Tá? Então, primeiro, fronteiras do direito. Então, o primeiro ponto a gente precisa pensar até onde o direito vai, certo? Até onde, a partir dali, o direito não tem mais papel. A partir daquele ponto, né, uma regulação se torna indevida, ou, de alguma maneira, se torna limitadora, ou mesmo, né, proibidora, ou uma amarra, como menciona o título da minha fala. Então, a gente precisa pensar nas fronteiras, de fato, olha, até onde o limite, né, até onde vai o direito, o que o direito deve regular. Tá? Primeiro, a gente deve pensar, deve o direito se preocupar com a inovação, tentando antecipar inovação para já, no momento que ela surja, para ela inovar, para que ela já esteja regulada, essa inovação?
Ou o direito deve sempre andar a reboque da inovação, né? Se a gente pensar, minha querida professora Fernanda, a gente jamais imaginou que teria, né, um computador na nossa mão, com tela, né? Quando eu estudava, era tudo feito em papel, caderno, não existia celular, né? Vejam, adianta o direito pensar em regular essas realidades, né? Tentar pensar lá na frente. Ou a gente sempre deve, né, de alguma forma, almejar que o direito fique a reboque da inovação, mas não muito longe. Eu já vou dar um exemplo de como essa distância do direito pode também ser perigosa. Tá? A segunda dúvida sobre as fronteiras é como regular. Como regular algo que, por sua própria natureza, a inovação, é algo que vai mudando constantemente. Né? Deve o direito criar regras muito abertas que, de alguma maneira, se apliquem a toda e qualquer inovação? Ou deve o direito tentar fixar pontos específicos, né? E a cada momento, então, ser ele próprio atualizado de acordo com as inovações? E agora vem talvez a questão, né, mais interessante, que é: será que o direito deve se preocupar efetivamente em regular a inovação? Porque, vejam, muitas vezes, ao tentar regular a inovação, o que o direito fará é prejudicará ela. Né? Olha, a inovação ocorre dessa forma, então nós vamos regular. Mas veja que, uma vez regulada, eu já crio amarras para os inovadores. Né? A gente não sabe o que aquelas pessoas efetivamente inovadoras estão pensando agora. Né? Elas estão lá na frente dos seus computadores imaginando algo que eu, na minha limitação intelectual gigantesca, sequer consigo pensar. E aí a gente vai pensar, será que o direito deve efetivamente dar um passo atrás e dizer, olha, esse tipo de coisa não é comigo ainda. A gente precisa ver onde isso chegará e depois a gente regula. Tá? Então, a gente precisa pensar quais são as fronteiras do direito, né? Assim, deve o direito andar sempre na fronteira, tentando ultrapassar a inovação, ou ele deve chegar até o limite da inovação e, uma vez que esteja consolidada determinada característica inovadora, então o direito regula. Tá? Muito bem. A segunda coisa que eu gostaria de pensar em conjunto com os colegas são os limites do direito. A gente precisa né, notar que o direito tem uma característica muito própria. Qual é? O direito pega situações passadas, cristaliza essas situações passadas para tentar regular as situações do presente e do futuro. Então, vejam, eu pego, né, a realidade social, vamos imaginar um contrato, as pessoas celebram contratos entre si, o direito olha aquela realidade, cristaliza aquilo em linguagem jurídica, numa norma, para regular as futuras relações contratuais. Muito bem. Essa é a própria, digamos, essência do direito. Olhar a realidade, regular para o presente e para o futuro. E assim criando, então, previsibilidade, segurança, né, planejabilidade para todos os cidadãos. Muito bem. O direito, por essa natureza, ele é essencialmente conservador. Vejam, não conservador no sentido político, não é isso, nada disso. Ele é conservador por quê? Porque ele é criado para permanecer existindo. Hoje, muito bem lembrou a professora Fernanda Medeiros, a gente comemora os 33 anos da Constituição. Vejam, 33 anos atrás, querida Fernanda, a gente jamais imaginaria fazer um evento online. A gente jamais imaginaria que, né, os nossos carros eventualmente são elétricos. A gente jamais imaginaria que eu pudesse fazer uma chamada de vídeo com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Nada disso seria sequer imaginável. Tá? Muito bem. Isso é uma realidade. E hoje bastante banal, muito banal. Eu falo as minhas filhas, infelizmente os avós moram em outra cidade, mas elas conversam com os avós por FaceTime, por chamada de vídeo. Vejam, né, eu antigamente queria ver minha avó, tinha que andar 300 quilômetros. Então, de alguma maneira,
a gente precisa entender que o direito, dada a sua natureza, ele é feito para durar. A nossa Constituição, então, foi feita para durar. A gente tem instrumentos de emenda constitucional que permitem que ela seja atualizada. Mas a gente não vai ter, enfim, uma nova Constituição a cada, digamos, inovação drástica na sociedade. Não. O direito é feito, colocado para durar. Muito bem. Isso leva, obviamente, a alguns problemas. Vamos pensar num exemplo bastante concreto que nós comentávamos antes de iniciar aqui o evento. Eu questionei o professor Ricardo Lupion, que, enfim, é uma grande autoridade do direito empresarial, do direito civil brasileiro, sobre a franquia. Por que eu fiz essa pergunta? Porque, vejam, a gente, então, né, ele lembrou que o primeiro McDonald's é do final da década de 70 no Brasil, então 1979, né? E eu lembrei que o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão sobre quais os tributos incidentes sobre o contrato de franquia, nada mais, nada menos que em 2020. Então, vejam, nós temos uma situação já consolidada, uma franquia, e a gente não sabe se o McDonald's foi a primeira franquia, mas a gente pode, vamos, né, dar de barato que seja 1979, essa primeira franquia no Brasil. O direito olha essa realidade, vai fazer uma lei lá na década de 90. Então, vejam que a gente já deixou passar aqui pelo menos 10, 15 anos para ter uma lei, tá? E o Supremo Tribunal Federal vai levar mais 2 décadas e meia para dizer qual imposto se paga na franquia. Vejam que esse tipo de discussão é um limite ferrenho do direito à inovação. Por quê? O inovador não está preocupado, né, se a sua inovação vai pagar o Y ou X imposto, ele quer inovar. E o direito não vai ter uma resposta clara para aquilo. A gente precisa entender, então, que muitas vezes o direito vai ser uma amarra muito ferrenha. Por quê? Porque o inovador vai criar, vai jogar isso para a sociedade vai, né, fazer uso dessa inovação, e a gente vai ter uma dúvida. Vejam, isso ocorre atualmente. Há uma discussão muito dura sobre quais impostos devem ser cobrados de serviços de streaming, como Netflix, HBO Max, Disney Plus, ou de streaming de música, Spotify ou qualquer outro. A gente não sabe. E o inovador não teria que se preocupar com isso. Ele cria a sua inovação. Tem 100 milhões de pessoas que usam o Netflix. E agora? O que eu pago? Bom, não é, né, o Netflix que tem que se preocupar com isso. É o direito que, de alguma maneira, vai ter que adaptar as suas categorias. E se a gente quiser usar as categorias antigas para as novas situações, certamente essas amarras serão muito, muito, muito difíceis de serem transpostas pelos inovadores. O terceiro ponto que eu queria conversar com os colegas envolve, então, a função do direito. Se o direito, né, ele pode pensar nas fronteiras, mas ele também pode ser um limite, dada a sua natureza de cristalização do passado para as relações do futuro. Quais são as funções que o direito pode exercer para, de alguma maneira, servir à inovação? Bom, o direito pode ter uma função instrumental. Tá? E qual é essa função instrumental? Bom, nós olharmos o direito, encararmos o direito como um instrumento para a inovação. É a criação de regras jurídicas que facilitem a inovação. Criação de regras jurídicas que promovam a inovação. E vejam, tudo isso pode ser facilmente, né, pensado. É claro que a elaboração concreta de uma regra jurídica que facilite a inovação é muito difícil. Mas é por isso que nós temos, então, os técnicos, os legisladores e todos aqueles que trabalham, né, com teoria legislativa. Uma vez encarado o direito, não como um fim em si mesmo, né, e aqui eu posso dizer, professora Fernanda, é muito ruim, né, a gente pensar no direito como um mero instrumento, porque nós, operadores, entre aspas, do direito, né,
queremos que o direito seja respeitado, enfim, mas a gente deve olhar para o direito pura e simplesmente como um instrumento. Olha, as pessoas vão inovar, muito bem. Nós queremos que o direito auxilie a inovação ou seja uma amarra? Não, nós queremos que ele seja um instrumento, um auxílio, um fomentador da inovação. Muito bem. Então, o direito nada mais é do que um mero meio, um mero instrumento da inovação. Nós, do direito, raramente iremos inovar. Né? Falo por mim, tenho pouquíssima originalidade, não penso muito nas coisas, eu simplesmente uso aquilo que outras pessoas muito mais capazes e mais inteligentes criam e que agregam valor para mim. O direito deve olhar para isso e dizer quais são as melhores formas de nós inovarmos. Bom, o direito vai tentar instrumentalizar as suas regras para atingir isso. E vejam, muitas vezes pode ser criando espaços livres de regulação. Aqui menciono, por exemplo, o sandbox regulatório, né, que nada mais é do que um espaço livre de regulação, no qual os inovadores terão total liberdade para inovar. E uma vez que aquela inovação se consolide, então o direito atuará. Não antes. Não antes. O inovador não precisa ficar preocupado com se o que ele está fazendo está ou não sendo abrangido por uma norma jurídica. Não. Ele tem um espaço livre de regulação. Esses são conhecidos como sandboxes regulatórios. Né? Então, ver o direito como um instrumento e não como um fim em si mesmo. Ver o direito como um auxílio à inovação e não a inovação como algo que vai servir o direito. E, por fim, minha querida amiga Fernanda, eu devo falar que nós devemos também, ao mencionar inovação, falar das pessoas do direito. Né? Eu estou aqui de terno e gravata, então, na forma como nós pensamos um professor de direito ou um advogado. Isso é um símbolo, né? Por quê? Os inovadores não usam terno e gravata, né? Então, sempre se fala das roupas do Mark Zuckerberg, sempre se fala das roupas do Elon Musk, ou do Jeff Bezos, ou mesmo do Steve Jobs, que usava sempre a mesma roupa, né? Por quê? Para não ter que tomar uma decisão. Então, é uma decisão a menos na vida dele. Ele tem 5 coisas que são sempre iguais e aquilo está tudo bem para ele. Vejam que, muitas vezes, no direito, o que a gente vê são pessoas que querem falar difícil, que acham que usar palavras antiquadas é sinônimo de erudição, que, de alguma maneira, acham que escrever 20, 30, 50 páginas é a forma de responder uma questão jurídica. Digo aqui, por experiência, trabalho com algumas empresas de tecnologia, ninguém tem tempo para ler isso. Eles precisam de uma resposta em 1 parágrafo, 2 parágrafos, e todas aquelas discussões teóricas sobre a interpretação da lei A, da lei B, da lei C, vejam, elas são relevantes e podem ficar registradas. Mas o direito não deve ser um senhor que serve a si próprio. E as pessoas que trabalham com o direito não devem tratar o direito como um senhor que serve a si próprio. Deve olhar o direito, como mencionei antes, um instrumento. E tentar adequar a prática jurídica ao máximo a serviço, então, da inovação. Certo? Então, as pessoas devem também amparar essa, digamos, cultura da inovação, né? Ninguém precisa mais usar o destarte, o outro sim, como a gente brinca, né? A gente pode falar de forma clara também para os inovadores. Por quê? Se a gente mandar uma resposta de 50 páginas, podem ter certeza, ela não será lida, ainda que ela seja a mais completa possível. Se nós mandarmos um parágrafo de 5 linhas, ela será lida, ainda que deixe de fora questões relevantes, mas responda objetivamente a questão. Tá? Então, eu reafirmo os meus parabéns à Escola de Direito por essa iniciativa. Eu agradeço o convite do professor Ricardo Lupion e do professor Elias Grossman e espero ter compartilhado muito mais dúvidas, né, do que certezas aqui, já que o tema, né, direito e inovação, obviamente, chama muito mais por dúvidas do ponto de vista jurídico do que por respostas concretas. Pela atenção de todos, eu agradeço. Muito obrigado.
Pedro, excelente a tua abordagem. Eu te confesso que eu já fiz aqui várias anotações para a gente dar uma conversadinha ali no final, mas acho que tem um ponto que talvez seja a questão, né, nuclear aqui desse espaço. A gente está discutindo justamente essas amarras e talvez a nossa arrogância, né, de querer sempre presente e regulamentando, né, estabelecendo limites, né, em vez de acompanhar, né, o mundo vivido. Mas muito obrigada, né, no final aí já, né, já estou com algumas questões para a gente conversar. Eu queria conversar, então, agora com a professora Márcia Birin. A Márcia também é